Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, uma pergunta pra vocês. Qual é o adequado falar? Gratuito ou gratuito? Rubrica ou rúbrica? Têxtil ou textil? Fluido ou fluido? Qual é o correto falar? Vocês sabem? Não? Então, olha só. Sabia que tem uma parte da gramática que trata exatamente disso? Tem uma parte da gramática que fala especificamente disso, que fala sobre a pronúncia adequada das palavras. É isso mesmo. Então agora eu quero te convidar para que a gente vá lá para dentro da minha casa para aprender sobre a prosódia e a ortoépia. Vamos? Muito bem, gente. Agora aqui dentro de casa, olha só. Para compreender qual é a forma adequada de falar cada palavra, para que a gente saiba onde que nós devemos fortalecer a tonicidade da nossa fala, há um estudo específico para isso, que o nome se chama ortoépia e prosódia. Vamos ver o que é isso? A ortoépia a gente vai entender como se fosse uma árvore, tá? E dessa árvore tem vários ramos e frutos. A ortoépia é a parte geral, é a árvore toda, que estuda a pronúncia das palavras, a pronúncia dos fonemas. O que são fonemas? O som que tem em cada letra, tá? Então, a ortoépia é mais geral. É a parte da gramática que trata da pronúncia dos fonemas. Muito bem. E a prosódia é um ramo da ortoépia. É como se a ortoépia fosse uma árvore e a prosódia fosse um fruto ou uma folha, um ramo da ortoépia. Então a prosódia é mais específico. Por quê? Porque ela orienta a pronúncia das sílabas tônicas. O que são sílabas tônicas? Sílabas tônicas são aquelas sílabas mais fortes, aliás, a sílaba mais forte da palavra. Então, em café, qual que soa mais forte, o K ou o Fé? O Fé. Então, o Fé é a sílaba tônica, tá? Vocês já aprenderam isso lá no terceiro ano dos pequenininhos. Muito bem. Agora a gente vai ver o seguinte, de ortoépia e prosódia, tá? Vamos ver alguns desvios de ortoépia. O que é desvios de ortoépia, gente? A língua portuguesa precisa de um padrão para que quem mora lá no Nordeste entenda o que alguém que é aqui do Sul fala, entenda o que as pessoas falam aqui no Sul. Então, para isso, a gente precisa de um padrão, tá? Não pode, assim, cada um falar o que quer, porque se cada um falasse o que quisesse, ninguém se entenderia, né? Muito bem, então por isso que nós temos a norma culta, a linguagem padrão, a variante padrão. O que é uma variante padrão? A norma culta é aquilo que é padronizado, que se eu for fazer um registro escrito, eu preciso estar falando na norma culta, na norma que todo mundo vai entender aqui do Brasil, ok? Muito bem, dentro da norma culta nós temos então alguns desvios de ortoépia, que são algumas formas de falar diferentes, tá? E que para a gramática normativa, para a norma culta, para a norma de prestígio da realidade urbana, é inadequado. Eu não vou dizer que é errado, tá? Porque esse termo soa como se eu quisesse desconsiderar todas as línguas. É isso que um linguista vai falar. Porém, dentro da norma culta, não é admitido esse tipo de desvio. Na fala familiar, na fala em determinados lugares, se as pessoas falarem com esses desvios, serão compreendidas. Mas dentro da norma de prestígio, dentro da norma culta, isso não é admitido, ok? Então, olha só, eu coloquei alguns desvios aqui. Isso tudo tem no livro de vocês, tá? É só para ajudar realmente a compreender, porque tem pessoas que conseguem compreender só lendo, outras precisam da explicação, outras precisam dos dois. Eu já falei isso pra vocês, né? Muito bem, então, só para ajudá-los. Gente, então, alguns desvios de ortoépia, tá? Que não são admitidos na linguagem padrão, na norma culta. Então, algumas pessoas colocam sons em algumas consoantes mudas. Como assim? Advogado. Advogado, a gente não fala o E, não é advogado.
é advogado. Esse D é mudo, ok? É uma consoante muda. Então eu não posso acrescentar uma vogal nessa consoante muda. Eu preciso pronunciar ela muda também, advogado, ok? A mesma coisa acontece com pneu. Pneu não tem esse I aqui, é o P, é P mudo, é uma consoante muda, então eu falo pneu. Se eu coloco I, eu estou tendo um desvio de ortoépia. A gente pode falar desvio gramatical, né? Mas aqui desvio gramatical é mais na escrita. Quando eu tenho na fala, então é um desvio de ortoépia. Inserção de sons. Então eu acrescento sons que não tem aqui na palavra. Então olha só. Asterisco fica asterístico. Eu coloco esse T e esse I aqui. Eu acrescento fonemas, mas não tem. Isso é um desvio de ortoépia. E que tipo de desvio é esse? Inserção de sons. Outro desvio é a nasalização. Eu transformo sons nasais em fonemas que não são nasais. Como, por exemplo, em mortadela. Mortadela não é um som nasal. Então, não é adequado eu falar mortandela. Tem gente que faz isso, mortandela. Esse tam aqui, ó, eu deixei ele nasal, né? Como se eu tivesse colocado o tio em cima dele. Mortandela. Mas não é. Para a gramática normativa, para a norma culta, para a norma de prestígio, não é, ok? É inadequado. Então, é mortadela. A mesma coisa acontece com mendigo. É mendigo, não tem esse in aqui, não é mendigo. Eu não posso nasalizar esse in aqui, fazer in. Por que nasalizar? Porque o nariz ajuda a formar o som. In, on, sabe? Isso aí ajuda a formar o som. Engraçado, né? Mas tudo bem. Então, mendigo. Quando eu coloco esse N aqui, eu estou nasalizando. Não pode. Para a gramática normativa, não pode. Por quê? Porque não tem esse N na escrita. Então, justamente na ortoépia, na parte fonética, na fala, eu também preciso respeitar a forma dessa palavra. Muito bem. No livro de vocês tem mais alguns exemplos e mais alguns tipos de desvios que as pessoas fazem na hora de pronunciar as palavras, tá? Vocês podem ir lá ler, é bem tranquilo esse conteúdo. Agora vamos pra cá, pra prosódia. A prosódia, então, vai cuidar, gente, como eu falei pra vocês antes, das sílabas tônicas das palavras. Vai olhar a pronúncia da sílaba tônica. Então, olha só, quando a sílaba tônica tem acento grave, acento, né, pode ser o tio, ou pode ser circunflexo, tio não é acento, é marcador nasal. Quando eu tenho o acento agudo ou acento circunflexo na sílaba tônica, isso ajuda, né? Ajuda na pronúncia, porque a gente sabe que aquela ali é a tônica. Então, naquela sílaba ali eu tenho que pronunciar com mais força. Então, quando tem acento grave, a prosódia é clara. É fácil de compreender, é fácil de falar. Como os exemplos de pronúncia e gramática. Em pronúncia, o acento grave está no U. Então, eu sei que num é a sílaba tônica. Num. Pronúncia. Então, eu sei que na hora de eu falar, eu preciso pronunciar esta sílaba como tônica. A minha força da voz tem que ser ali no num. Não pode ser no pro, não pode ser pronúncia. Nem pronuncia. É pronúncia, né? Num. E em gramática a mesma coisa. Eu sei que o ma é a sílaba tônica, portanto a minha força de voz vai estar ali no ma. Agora, quando não tem acento grave, pode haver... Eu parei agora porque eu ouvi um barulho. E os meus vizinhos, eles não estão respeitando a quarentena, gente. Tem uma praça aqui na frente da minha casa, uma pracinha e uma quadra de futebol de areia. Está lotada. Uma aglomeração incrível de pessoas. As pessoas não estão respeitando aqui na minha rua. Eu parei porque eu achei que volta e meia a bola cai aqui dentro. Mas continuando, voltando. Ai, ai. Quando não tem acento grave, pode haver dúvidas na pronúncia. Pode haver, então, desvios de prosódia. Vamos ver que tipo de palavras causam dúvida nas pessoas, né? E causam desvios de prosódia, porque as pessoas pronunciam de forma inadequada. Então, olha só, gratuito. Na palavra gratuito, não tem aqui acento grave, o que ajuda as pessoas a se confundirem na pronúncia e muitas vezes falam gratuito. Mas não, isso é um desvio de prosódia, porque a forma adequada para a linguagem padrão é gratuito. Há um ditongo ali, gratuito.
Então, na separação silábica ficaria tui junto, não o i separado, certo? Então, é gratuito. A mesma coisa acontece com fortuito, né? As pessoas falam fortuito, mas não é fortuito. A mesma coisa em rubrica. A sílaba tônica ali é o bri, não é o ru. Então eu não posso falar rúbrica. A bola de fato caiu aqui dentro, eu vou lá atender. Gente, se eu contar, vocês não vão acreditar que aqui na minha casa tem portão de PVC. Sabe aqueles portões de PVC? Tem cimento dentro e tudo, né? E jogaram uma bola ali, porque eu saí agora pra pegar a bola, o filho tá até atucanado, tava lá na frente latindo bem louco. Acredita que eles quebraram um pedaço do meu portão? Uma partezinha assim de cima da lança. Sim, gente. Por isso que eu parei aqui o vídeo. Mas voltamos agora. Tá, vamos voltar pra aula, filho? Os alunos lá estão assim, ó. Os estudantes estão ansiosos por continuar aprendendo sobre ortoep e prosódia. Tem a pronúncia, aliás, todas as palavras, né, de acordo com a sílaba tônica. Muito bem, então a parte da ortoep que trata sobre a sílaba tônica é a prosódia. Continuando então sobre as pronúncias, rubrica. Olha assim, olha, todo mundo fala rúbrica, né? Mas não é, porque não tem acentuação ali, a sílaba tônica não é o ru, é o bri, então é rubrica. E a mesma coisa acontece com têxtil. É têxtil, não é textil, é têxtil. O acento está aqui no E, a sílaba tônica é essa aqui. Então eu falo têxtil. Certo, meus queridos? Então agora a gente vai fazer uns exercícios para fixar isso. O que nós temos que aprender? Algumas regrinhas, né? Alguns desvios que nós precisamos cuidar na hora da pronúncia, certo? Pensando na linguagem padrão da língua portuguesa. É bem tranquilo isso, ok, meus amores? Um beijo!